Eu não sou árabe. Eu não sou muçulmano. Eu sou espanhol. Um espanhol entrou em Meca, rezou diante da Caaba, bebeu do poço sagrado de Zamzam, enganou ulemás, sultões e milhares de fiéis muçulmanos. Ele não era muçulmano, ele não era árabe. Era um espião, um cientista, um homem solitário. E ele fez isso pela Espanha. A Europa está em chamas. Estamos no início do século XIX. A Inglaterra dominava os mares, a França dominava a terra e a Espanha sobrevivia. Com Godoy puxando os cordelinhos e uma corte mais interessada no luxo do que na ciência. Mas em meio a todo esse caos surgiu algo inusitado. Um plano. O reino xerifiano, ou o que viria a ser o atual Marrocos, era o objetivo. O estreito, na verdade, é a chave. Quem controlasse o norte da África teria poder de verdade. Não bastava ter canhões. Era preciso algo mais. Um fantasma. Domingo Badia e Lebrich, barcelonês, ilustrado, poliglota, astrônomo, um homem de ciência, um espanhol que não buscava glória, mas sim compreender o mundo. Mas sua mente era brilhante demais para ficar presa em um escritório. E Godoy percebeu isso. Marrocos era uma terra fechada, hostil ao estrangeiro. Só alguém que parecesse um deles poderia entrar. Não bastava falar árabe, era preciso ser árabe. E Domingo morreu. Literalmente. Durante anos ele se preparou. Ele memorizou genealogias do Islã, as escolas jurídicas, as fórmulas de saudação, os gestos, os silêncios. Ele se circuncidou. Ele rezou. Ele jejuou. Ele aprendeu a se mover como um príncipe do deserto. Ele se tornou muçulmano. Assim nasceu Ali Bey el-Abbasi, suposto príncipe sírio, descendente direto dos califas de Bagdá. Educado na Europa, nobre, sábio, piedoso. Em 1803, desembarcou em Tânger como um senhor. Séquito, presentes, instrumentos astronômicos, uma carta de apresentação redigida com perfeição. E ele, com sua túnica impecável, sua barba escura e um olhar que não hesitava nem por um segundo. Desde o primeiro instante, Marrocos caiu sob seu feitiço. Viajou para Fez, depois para Marrakech. A notícia se espalhou. Um príncipe sábio vinha do leste. O sultão Moulay Solimão quis conhecê-lo. E lá, na corte marroquina, Ali Bey deslumbrou. Falou sobre astronomia, sobre a Europa, sobre Al-Ândalus, sobre religião. Era um poço de conhecimento e fé. O sultão o adotou como conselheiro. Ele o nomeou Kazek, um favorito. Mas Badia não se deixou cegar. Corrigiu os mapas europeus, fez medições astronômicas, analisou a fauna, a flora, a geologia, o clima. Observou o exército. Entendeu a economia. Documentou os costumes, as leis, as tribos. Tudo pelo seu país. Espanha. Mas quanto mais alto ele voava, mais inimigos fazia. Quem era esse sábio estrangeiro? Por que o sultão o escutava tanto? Domingos sabia que, se desse um passo em falso, acabaria sendo torturado em uma cela ou enforcado em uma praça. Quando soube que a tensão aumentava, pediu permissão para algo sagrado, o Hajj, a peregrinação a Meca. O sultão não pôde recusar. Assim ele saía do Marrocos.
Ele adentrava-se na terra proibida, onde ninguém que não seja muçulmano pode pisar sem morrer. E ele, Domingo Badia, espanhol cristão, faria isso. O Hajj, um rio de corpos avançando em direção ao lugar mais sagrado do Islã. Milhares de fiéis, todos unidos pela fé, pela obrigação de peregrinar a Meca pelo menos uma vez na vida. Ele atravessou o deserto como qualquer um. Nenhum deles sabia que caminhavam ao lado de um cristão disfarçado. Antes de chegar, ele passou pelo Cairo, uma cidade febril, mistura de ciência e superstição, de ulemas e soldados, de bazares e mesquitas. Lá, Ali Bey continuou sua vida dupla. Como príncipe abássida, era recebido com respeito. Como espião ilustrado, fazia anotações. Ele se preparava para o que viria. E então ele conseguiu. Ano de 1807. Ali Bey, o falso príncipe, pisou na cidade sagrada. Ele entrou em Meca, a cidade proibida, a cidade que nenhum europeu não muçulmano havia pisado e sobrevivido para contar a história. O coração dele deve ter batido como um tambor de guerra. Ele participou de todos os rituais. Ele circundou a Caaba 7 vezes, como manda a tradição. Ele tocou a Pedra Negra, afastou simbolicamente o demônio em Mina. Ele subiu ao Monte Arafat, ele bebeu do poço de Zamzam. E enquanto todos achavam que viam um príncipe, ele observava a arquitetura, comércio, geologia, meteorologia. Ninguém descobriu quem ele era. Depois de Meca, chegou a Medina, o segundo lugar mais sagrado do Islã. Outra cidade fechada aos olhos de qualquer um que não fosse muçulmano. Ele viveu durante semanas no epicentro da fé islâmica. E não como espectador, mas como mais um entre eles. Uma mentira tão absoluta que a própria realidade começou a confundir os limites. Porque nos diários que ele deixou escritos, a gente sente que Badia não só fingia, mas de certo modo também admirava a beleza dos rituais, a dignidade dos pobres que peregrinavam sem outra bagagem além da esperança. E ali, no meio dessa viagem impossível, ele construiu um legado que nenhum francês ou inglês havia conseguido. A visão mais precisa e mais completa do Islã por dentro. O lugar onde nenhum cristão jamais havia chegado, nem mesmo como cruzado, nem mesmo como comerciante, nem mesmo como diplomata. Só ele, Domingo Badia, Ali Bey. E agora era preciso voltar. Mas a Espanha, sua Espanha, estava destruída. A guerra contra Napoleão havia deixado uma ferida profunda. Foi prefeito em Córdoba durante o mandato de José Bonaparte. Depois em Valência. Governou com ordem, com ciência, com uma visão iluminista. Tentou modernizar, racionalizar, limpar estruturas podres. A palavra afrancesado havia se tornado uma sentença. Tinha servido ao inimigo. Agora era um traidor. A restauração de Fernando VII não deixou espaço para nuances. Badia entendeu isso rapidamente. Simplesmente foi embora. Exilou-se em Paris com a mesma solidão com que cruzou os desertos da Arábia. No entanto, ele não desistiu. Em 1818, o governo de Luís XVIII voltou a chamá-lo. Ofereceram-lhe uma nova missão no Oriente. Síria, diziam alguns. Talvez uma revolta contra o Império Otomano. Talvez uma manobra para conter os britânicos. O fato é que ele aceitou, porque talvez não soubesse viver de outra forma. Porque talvez ele já não tivesse mais pátria. Ele não voltou. Ele morreu perto de Damasco. Alguns dizem que foi disenteria. Outros creem que ele foi envenenado. Que os ingleses, cansados de sua sombra, decidiram tirá-lo do caminho. Nada foi confirmado. Isso talvez seja o mais cruel.
que seu fim, assim como sua vida, ficou envolto em silêncio, sem uma tumba conhecida. Assim terminou um dos maiores exploradores e espiões de seu tempo. O único espanhol que rezou em Meca sem ser muçulmano, que enganou os mais poderosos, que arriscou a vida todos os dias por uma causa que ninguém mais lembrava. A Europa o citou em seus livros, já a Espanha o apagou. Porque aqui o esquecimento é um hábito e a indiferença castigo. Porque o mais doloroso é que seu país nunca soube o que fazer com ele. Nunca soube se devia enforcá-lo como traidor ou erguer uma estátua para ele como pioneiro. E diante da dúvida, o esqueceu. No entanto, sua vida foi uma das maiores façanhas intelectuais que a Espanha já produziu. Entrar no próprio coração do Islã. O que Badia fez não foi espionagem, foi traduzir um mundo para outro. E ele fez isso com um rigor que nem franceses nem ingleses, com todo o seu império e sua arrogância, foram capazes de igualar. Domingo Badia representa essa Espanha ilustrada, audaciosa, erudita, aberta ao mundo, que existiu e que tantas vezes foi sacrificada em nome da obediência cega. Este canal não está aqui para repetir o que os livros já dizem. Está aqui para olhar para os nossos mortos e dizer a eles que, embora tarde, não estão totalmente esquecidos. E você, que chegou até aqui, já não pode esquecer disso. Isso também é uma vitória. Você pode me ajudar a levar nossa história para todo o mundo por menos do que custa um café por mês. Torne-se membro.